semana, naquele final de semana, era assim, eles iam te liberar naquele final de semana para tu ajeitar a tua farda. Aí por isso que eu falei que tinha os carioca, tinha os gaúchos, os nordestinos, né? Então o pessoal que era carioca e paulista, digamos assim, o pessoal que tem facilidade de vir em casa, trazia a farda para casa e acertava. sua mãe, sei lá, para consertar. E o pessoal que é do Nordeste, alguns que não tem essa condição, porque é muito longe, aí eles iam para a alfaiataria lá fora, né? Porque já tinha as alfaiatarias já esperando esse pessoal lá, né? Para ganhar dinheiro do aluno. E era bem mais caro, né? Sempre foi, né? Aí você vem para casa nessa semana, tá entendendo? Você vem para casa nesse final de semana, ajeita a tua farda e na segunda-feira você já chega com revista de uniforme. Você já tem que entrar em forma fardado, entendeu? E com a sua farda alinhada. O alinhado era com vinco já? Vinco. Tinha vinco no camuflado na época? Eu estava conversando com o Lucas aqui no último podcast, né? Galera que está acompanhando a gente provavelmente deve ter ouvido já o podcast. Eu falar para ele se ele sabia o que era vinco, ele falou que não sabia. Hoje tem ainda, hoje não tem mais. Antigamente que tinha, né? E eram todas as fardas. Não era só as de passeio, o camuflado também. Todas as fardas tinha que ter um vinquinho aqui. E é um saco fazer aquilo, tinha que passar goma, não era também? Nossa. E então, nesse retorno, na segunda-feira você já tinha que estar lá, né? Aí existia um ônibus da associação da escola que trazia o pessoal para o Rio, que levava o pessoal para São Paulo também. Então esses ônibus traziam a gente, né? Não é grátis, são de empresas particulares. Aí quem cuida disso é a associação da escola, formada pelos alunos, quarta série e terceira série, né? E esse ônibus te traz para o Rio e te leva de volta para a escola, entendeu? Tinha um horário marcado, né? Tem um horário marcado, tudo direitinho. Isso. Você tem o pernoite lá, domingo, tá? O pernoite é 10 horas da noite. Tinha que estar lá 10 horas da noite. Aí provavelmente saia do Rio, sei lá, 5 da tarde, 4 da tarde. Por aí, entendeu? Lá a EAR, né, tem essa facilidade porque é um centro só em Guaratinguetá. Isso. A ESA, para quem tem interesse de fazer a ESA até hoje, ano de 2022, a primeira fase, né, o ano de formação básica do militar, ele é feito em 13 OMs, 13 organizações militares. Então, são quartéis que eles são convertidos em quartéis de escola, né? Por exemplo, eu fiz no 10º BI, lá em Juiz de Fora, e lá era um quartel-escola. Era uma das 13 OMs que formavam o militar na formação básica. E só depois do primeiro ano de formação militar, que a gente ia para as escolas, a SLOG aqui no Rio e a ESA lá em Três Corações, né? Aí não tinha essa facilidade. Na ESA tinha os ônibus, né? Na SLOG aqui também tinha, né? Mas quando você está falando em Guaratinguetá, era mais fácil porque era um centro só. E eram 300 e pouco, né, que você falou? A quantidade de vagas. 324 anos, mas a escola, minha turma foi uma das menores turmas que entrou para especialista, entendeu? Normalmente a especialista botava por ano 1.000 alunos. Caraca, era muita coisa. 500 por ano, entendeu? A minha foi uma das menores, 324. Entendeu? Então foi isso aí. Aí, primeira série, você vai estudar pra caramba, não tem jeito. Lá tem aula, né? A gente conversou também isso um tempo atrás, né? Você tem aula de várias matérias lá. Então, na minha turma, praticamente foi a última turma que aconteceu isso, né? Na primeira série você tinha todas as matérias básicas, português, matemática, física, inglês, química, eletricidade, redação, entendeu? Teoria de voo, eletricidade básica, tinha uma outra também, que era... eletricidade básica, que você fazia no galpão. Isso. E uma parte de metalurgia, que você tinha que fazer uma pecinha, tá? Que eles levavam você para o galpão, te ensinavam desenho. Era bem amplo, né? Inglês técnico. O que acontecia? Na minha turma, a matéria que mais reprovou foi inglês e desenho. Entendeu? Eu já tive a grande facilidade, porque eu era desenhista. Tirou de letra. Tirei de letra e ainda ensinei muito. Ajudou a galera. Ajudei a galera.
Mas eu tive colegas que ficaram reprovados nisso daí. E a gente, Primeiro ano. é isso que eu queria te perguntar. Eu não sei como é que tá hoje, não sei se ainda é assim, né? Mas você tinha dito para mim há um tempo atrás, aí vamos trazer aqui para a nossa conversa, que você poderia ficar de recuperação, né? Você ficava de recuperação. Você tinha. Era. Deixa eu lembrar aqui. A média para passar era 7. Tinha que tirar 7. Se você não conseguisse, você ia para a segunda época. Isso. Era uma outra prova. Porém, era assim. A prova que você fazia era só aquela matéria que foi dada, digamos assim, dentro daquele bimestre. Tá? Você não conseguiu tirar a média 7. Aí você ia para a segunda época. A segunda época já englobava mais matérias. Não pegava só a matéria do bimestre. E a média, se eu não me engano, caía para 6. Entendeu? E se você não conseguisse ainda, ainda tinha uma terceira chance, que era a final, a prova final. Porém, a prova final era a matéria toda. Matéria toda do semestre, né? Porque era de 6 em 6 meses. Toda que você viu, entendeu? Matéria toda. E mais puxado, entendeu? E mais puxado. E se você não conseguisse tirar 6 de novo, você era desligado. Desligado do curso, saía da aeronáutica. Mandado embora para casa. Então não existia possibilidade de reprovar, só tinha essa possibilidade de fazer a segunda época. Então forçava a galera a estudar, né? Se preparar. Tu chegou a ver casos desses? De pessoas? No primeiro ano, eu te falei, desenho em inglês reprovou. Eu lembro do Cunha, que ficou reprovado em inglês. Aí teve um outro colega que ficou reprovado em desenho. Nós tivemos os 3 casos na primeira série. Até aqui tinha, até um pouco tempo, tinha um rapaz que a gente sempre encontrava com ele aqui. O nome dele era Cabral, se chama Cabo. Ele era cabo da aeronáutica. Ele passou para especialista, né? E foi reprovado em desenho. Caramba, cara. O cara vai lá pra dentro, se mata de estudar, passa, chega lá, reprova na matéria. Aí, e na quarta série, nós tivemos um colega que foi desligado. Eu não lembro se ele foi desligado em eletrônica ou foi desligado em redação. Entendeu? O nome dele era Porto. Quarta série, a gente no último ano se formando e ele foi desligado também, que não conseguiu, entendeu? A média. Cara, deve ser um baque. Na minha turma, o que aconteceu? Na minha turma, na turma anterior, porque o aluno lá, né, é igual o militarismo mesmo. Quanto maior a patente, maior a responsabilidade. Então, na primeira série, ele tira serviço de plantão de alojamento. O serviço vai mudando também de acordo com os anos. No terceira série, ele já tira aluno de dias esquadrilha. E o quarta série, ele já tira aluno de dia ao corpo de aluno. Então, é ele que apresenta para o comandante do CA, comandante do corpo de aluno, porque todo dia tem formatura. Na hora do almoço tem formatura todos os dias. Tem formatura na hora do almoço e tem formatura no arreamento da bandeira. A bandeira é hasteada na hora do almoço, meio-dia, com formatura e apresentação. O comandante do CA e às vezes até mesmo o brigadeiro, o comandante da escola. E às 18 horas, né, tem o arreamento do pavilhão nacional, com formatura também. Porém aí já não está, o comandante do CA já não está. É apenas o oficial de dia ao CA. Né? E quem faz a apresentação do corpo de aluno todo para o comandante é o quarta série. Um aluno. Um aluno, entendeu? Os terceira série, digamos assim, que eles são comandantes de esquadrilhas, eles apresentam para esse aluno. Todo mundo apresenta para esse aluno. Esse aluno recebe toda a apresentação e ele faz a apresentação na escola para o comandante do corpo de aluno. Né? E um desses alunos, parece que na hora de fazer a apresentação, usou uma concordância errada. O comandante não aceitou isso aí, entendeu? Aí de castigo, isso aconteceu com a turma, se eu não me engano,
Um ano antes da minha. Foi a branca, depois veio a amarela e eu era azul. Tem cores para cada turma. Tem cores, cada turma. Verde, amarelo, azul e branca. Né? Aí na minha turma, nessa turma, ele pegou e mandou que o quarta série... Porque o quarta série, o que acontece? Na quarta série, na minha época era assim, quarta série, você praticamente já não estudava praticamente mais nada. Tá? Você só saía para fazer estágio nas unidades da FAB. Entendeu? Você fazia estágio no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entendeu? Era dividido. Entendeu? Então tu passava praticamente a tua quarta série fora da escola. Entendeu? Eu, por exemplo, eu vim estagiar aqui no Parque dos Afonso. Entendeu? A gente só voltava para a escola praticamente para se formar. Entendi. Você voltava para a escola assim, digamos assim, com talvez um pouco mais, uns 21 dias faltando para você se formar, porque você chegava na escola apenas para treinar, treinamento para formatura. Entendeu? Entendi. Então, quarta série, ele já não estudava mais. Esse comandante, ele ficou chateado, o que ele fez? Não, ele só vai voltar antes, no estágio, aula de português e redação. Caraca, só porque o cara errou concordância, né? Exatamente. Aí ele fez isso. Com a branca foi mais leve, não tinha cobrança nenhuma, apenas queria que os caras tivessem sala de aula, entendeu? Mas não tinha prova, não tinha nada. Os caras já eram quarta série. Na amarela, 6 meses depois, botaram prova, redação na quarta série, contando para a média final. Teve um quarta série que foi reprovado. Por causa dessa prova de redação que criou, por causa de um aluno antes que deu mole na hora de apresentar. Exatamente. É brabo. Isso é militarismo. Isso é militarismo. O cara foi desligado. Quarta série, praticamente, a dias de se formar, foi desligado. Entendeu? Pô, não consigo nem imaginar. A pele desse cara. E na minha turma foi a mesma coisa, entendeu? Foi a mesma coisa. Então nós tivemos aula de português e redação na quarta série. Nós viemos para o estágio, fizemos o estágio, voltamos antes, aula de português, redação, entendeu? Com média, contando para a média, entendeu? Teve gente que a média despencou. Nessa turma mesmo na amarela, que eu te falei, da turma anterior, ainda tem um caso engraçado. O 01, a especialidade dele era manutenção de aeronaves. Que são, na minha época, eram 24 especialidades. Né? E a dele era, por exemplo, o 01 da escola, o primeiro colocado, era manutenção de aeronaves. Mas ele que escolhe, ou não? Não, você faz um psicotécnico lá, Ah, é? entendeu? Aí, dentro desse psicotécnico, eu não sei como é que... Agora não, agora você Já entra com a especialidade. Na minha época não era assim. Você entrava e lá você era escolhido pela especialidade. Exatamente. Entendeu? Então esse 01, ele deixou de ser 01 para um cara que era de administração, da especialidade de administração. E a especialidade de administração, ela praticamente passa na escola só estudando português e redação e digitação. Então, o cara levou muita vantagem em cima do outro, que está aprendendo tudo de avião, pô. E esse outro não está aprendendo nada de avião, só está estudando português e redação. Então esse cara já chama muito melhor. Né?